Nossa primeira aula de Ciências e Biologia será sobre a célula. A célula é a unidade constituinte dos seres vivos. Eu sou a professora Caroline Winter Catarim. A célula procarionte é a mais primitiva. É a célula das bactérias, que pertencem ao reino Monera. Procarionte significa antes da carioteca, pois a célula bacteriana não apresenta carioteca. Por isso, seu material genético está solto no interior do citoplasma da célula. A carioteca é o envoltório nuclear que separa o material genético, que é o DNA, do restante da célula. E as bactérias não possuem, por isso são células procariontes. A célula bacteriana apresenta a cápsula, que é essa capinha externa que protege a bactéria, a parede celular, que é a capinha amarela, e a membrana plasmática, que é o revestimento mais interno. O citoplasma está em azul e é onde estão as organelas e o material genético da bactéria. A única organela que elas apresentam é o ribossomo, por isso que é a célula mais primitiva. Os ribossomos são responsáveis pela síntese de proteínas. O plasmídio é um material genético circular, então é um DNA circular. O resto do DNA está aqui. O pile são esses pelinhos que estão presos à cápsula da bactéria, são responsáveis pela fixação dela quando ela for, por exemplo, se tornar parasita de uma outra célula. Ela usa para se fixar. O flagelo é usado na locomoção da bactéria. A célula eucarionte é a mais evoluída, por isso que ela é cheia de organelas no citoplasma, diferentemente da célula procarionte, que era bem primitiva. O revestimento da célula eucarionte, no caso da célula animal, é apenas a membrana plasmática, responsável pela permeabilidade seletiva das substâncias, ou seja, ela que decide quem entra e quem sai da célula. O retículo endoplasmático pode ser rugoso ou liso. O rugoso, o nome já diz, tem essas ruguinhas ao redor, que são os ribossomos. Sabemos que os ribossomos são responsáveis pela síntese de proteínas. Então, o retículo endoplasmático rugoso tem essa função. O liso não tem os ribossomos na superfície, por isso o nome liso. Mas ele é responsável pela síntese de lipídios, além do transporte de substâncias no interior da célula. A mitocôndria, que está em laranjinha, é responsável pela respiração celular. Graças a ela, ela pega as moléculas de glicose e transforma em energia útil que vai manter o ser vivo. Essa queima da glicose ocorre com a presença do oxigênio, por isso, respiração celular. Os centrossomos, também conhecidos como centríolos, são responsáveis pela divisão celular. O complexo de Golgi é responsável pela secreção celular, ou seja, armazena e elimina os resíduos após a digestão da célula. Quem faz a digestão é o lisossomo, que é essa organela roxa. A célula vegetal também é uma célula eucarionte, com todas essas organelas já citadas. Ela tem algumas particularidades que a diferem da célula animal. Por exemplo, apenas a célula vegetal apresenta um revestimento de celulose, que é a parede celular. O vacúolo da célula vegetal é muito mais desenvolvido e a função dele é armazenar água. O cloroplasto também é característico apenas da célula vegetal e é responsável por armazenar a clorofila, que faz a fotossíntese da planta, que é a produção do seu próprio alimento.